Nascido no Glicério, militar reformado, deputado federal pelo Rio de Janeiro desde 1991 até 2018, 38º presidente da República, Jair Messias Bolsonaro é o tema do nosso vídeo de opinião de hoje, logo depois da nossa vinheta. Sem sombra de dúvida, um presidente de muitas polêmicas, palavras ácidas, duras. Desde quando era deputado, protagonizou várias cenas, ele ali, uma cena que ficou muito famosa, ele e uma outra deputada, aquele dá que eu te dou outra, quando na verdade ele estava defendendo a vítima contra a deputada que estava defendendo o estrupador. Essa cena ficou muito famosa. É até aconselhável para quem não conhece esse episódio, procura lá deputado versus Jair versus Maria do Rosário, quando ela estava defendendo o estrupador e aí eles entram ali numa discussão. Bom, deputado, os parlamentares em si, eles têm um fator psicológico que nós, os meros mortais, não temos, que é a prerrogativa do foro privilegiado e da imunidade parlamentar, onde um deputado, um vereador, um senador pode falar, sobretudo se for contra um outro vereador, quase que tudo. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, não é o tema do nosso vídeo de hoje, mas o que eu quero dizer é que às vezes com essa prerrogativa de imunidade parlamentar, na ideia de que eu posso falar aquilo que eu quiser, muitas vezes eu acabo falando o que eu não deveria. Eu posso falar isso, mas não deveria, não é apropriado, não cabe bem. O presidente Jair Bolsonaro cai muitas vezes nessa vala, talvez eu vou chamar a vala da estranheza, de que são palavras e comentários ríspidos, duros, que causam um certo distanciamento de alguma classe, de algumas pessoas. No entanto, o que a gente tem que se apegar são aos números, se distanciar um pouco dessas falas que são, na maioria das vezes, falas ácidas, e algumas vezes eu falo até que talvez desnecessárias, mas vamos nos ater aos números. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado, sempre foi o deputado mais barato para o Brasil. A gente pode acompanhar isso pelo site da Transparência, qualquer um pode entrar lá no portal da Transparência e pegar o histórico dele como deputado. Ele também foi mencionado, no caso do Mensalão, pelo ministro Joaquim, quando disse que todos os deputados estão envolvidos, exceto o deputado Jair Bolsonaro. Ele foi citado ali como uma exceção da corrupção naquele momento que estava acontecendo. Bom, não é esse o caso que eu quero me ater hoje aqui. Eu quero fazer um vídeo até rápido e curto para falar a respeito de algumas obras do Jair Bolsonaro, não como deputado, mas como presidente, que impactaram na vida, sobretudo, do agronegócio e no dia a dia de cada um, até aquele que é impossível estar fora do agronegócio, mas aquele que não trabalha exercendo alguma atividade direta com o agronegócio. Bom, a se falar primeiro pelos ministros. Tereza Cristina, Paulo Guedes, Tarcísio, são ministros que superaram os outros ministros que deram errado. Vou falar dos ministros da Educação, por exemplo, que sofreram vários escândalos, entre outros ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que teve ali um desconforto gerado para o presidente, outros ministros que tiveram problemas, mas é como numa companhia. Você que tem uma empresa, você vai ter que, em alguns momentos, ter um desconforto com colaboradores. Isso é normal. Agora você pensa uma empresa a nível de um país, então é normal que alguns ministros causem desconforto. Mas esses ministros, Tereza Cristina, Paulo Guedes, Tarcísio, Pontes, entre outros ministros, mas eu vou citar esses aqui que tiveram impacto direto no agronegócio e na economia de uma forma mais pujante, se assim eu posso chamar, que os bem-feitos desses ministros superaram os mal-feitos ou os desconfortos dos outros que causaram. Também não é o foco da opinião de hoje que eu quero conversar com você. A gente teve a transposição do Rio Amazonas, uma situação que a gente tem que louvar em função da guerra. Enquanto todos os países estavam... Louvar, eu sei que é uma palavra forte, que eu sei que pode causar um desconforto em algumas pessoas que estão ouvindo agora. Mas calma, você vai entender o porquê dessa palavra, de dizer que eu tenho que louvar a atitude de alguém. Na época da guerra, quando estourou a guerra, a Rússia, obviamente, foi colocada como a grande vilã. E, de fato, é a grande vilã. Tirar a vida de alguém da forma que a Rússia está fazendo deliberadamente é a pior coisa que se pode fazer, até do ponto de vista do cristianismo. Só um parênteses aqui, aquele episódio de Jesus com a prostituta, em que ele fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra, porque naquele momento a lei castigava com a morte. Então,
ele disse, olha, a lei permite que matem essa mulher aqui, mas ele mostra que a vida está acima de qualquer coisa. Então, quando alguém tem um ato que atenta contra a vida de alguém, esse ato, de fato, deve ser repreendido, deve ser distanciado. Então, Putin é colocado ali sobre uma série de taxações, uma série de sanções, o mundo se fecha para não negociar com ele, e quem fizesse negócio com ele teria o risco de ter sérias consequências comerciais. Mas o Brasil se vê num dilema. Ou a gente dialoga com o Putin, ou a gente chama para conversar alguém que está ali como alvo de todo o mundo, como alguém que é o inimigo número 1 do mundo inteiro, ou o Brasil corre um sério risco de desabastecimento de alimento. E aí, ou eu vou lá falar com o Putin, ou eu vou deixar as pessoas passarem necessidade no Brasil de fato. Os custos vão subir, eu vou quebrar empresas, eu vou causar fome e morte até. De uma forma, não estou sendo terrorista, mas essa é, infelizmente, a escalada. E aí o presidente toma uma atitude de, em plena guerra, ir lá falar com o Putin. Para muita gente, até da forma que eu estou colocando aqui agora, isso pode parecer errado. E para muita gente, isso foi colocado como uma forma muito errada. Agora você se coloca, para que eu vou lá falar com alguém sabendo que o mundo inteiro vai ficar contra mim? Para que eu vou me aproximar de uma pessoa que está sendo odiada por todo mundo, sendo que agora eu seria muito mais bem visto, muito mais bem quisto, muito mais aceito, se eu também falasse mal daquela pessoa, se eu também me colocasse contra ela? É um risco muito grande. E ele toma essa atitude de ir lá falar com alguém que está numa situação ruim, porque ele precisa garantir o abastecimento alimentar do seu país, do Brasil. Então ele vai negociar os fertilizantes com o Putin e garante o abastecimento para o cenário nacional do Brasil. Uma outra situação a gente teve mais recente, quando o Brasil tinha nos seus estoques cerca de 50 dias de diesel. Presidente, daqui a mais 50 dias vai acabar o diesel do Brasil, não tem mais. Mas onde eu posso trazer um diesel rápido que vai garantir? A Rússia tem, a Rússia quer vender. Mais uma vez ele coloca nessa situação para garantir. Hoje a gente está com os preços muito mais baixos, mas pouquíssimas pessoas, eu não sei se você que está me assistindo agora, passou por esse período de dizer, há risco de ficar sem combustível. Pouquíssimas pessoas assistiram esse cenário, porque foi garantido o abastecimento. Mas não é disso também que eu estou querendo falar aqui agora. Eu admito, e eu faço aqui uma acusação, até talvez pesada, de que o presidente fala algumas coisas que não deveria falar, ou fala algumas coisas que não precisaria falar. Isso tem que ser levado em consideração. Mas acima disso, os números de desemprego que vem caindo superam qualquer fala mal colocada. Acima disso também, que é o tema agora que eu quero chegar para a gente chegar ao fim, o Brasil foi o primeiro país, diante da pandemia, a tomar as atitudes para sair da crise. A gente mal tinha entrado na crise, o Brasil já estava tomando as atitudes para sair da crise. A crise que eu estou falando não é nacional, é a crise mundial. Porque quando veio a pandemia, todos os bancos centrais do mundo abriram as portas e começaram a imprimir dinheiro, e claro que isso ia criar um monstro chamado inflação. Também a gente teve que fazer os pacotes de auxílio, liberar dinheiro, os benefícios, os programas sociais, porque tinha que se garantir a subsistência diante do quadro da pandemia. E claro que isso ia causar um monstro inflacionário. Olha só, agora, hoje, que Estados Unidos e Europa estão começando a sinalizar alguma atitude para combater a sua inflação. A Europa nem consegue muito reajustar margens para combater a inflação, porque ela ainda sofre a crise dos preços da energia. O Brasil foi o primeiro país, logo depois veio a Inglaterra, mas o Brasil foi pioneiro a tomar atitudes para combater a inflação. E a gente está sentindo os efeitos disso agora com a inflação caindo. Nós já estamos com a inflação de 2021. E a gente tem recebido os indicadores, os termômetros que medem a inflação antes dela ser divulgada, estamos recebendo todos os sinais que a nossa inflação vai continuar arrefecendo. Agora, para finalizar, o ponto que eu considero mais crucial, que é justamente o de combate à inflação, é a taxa de juros. O presidente Jair Bolsonaro, historicamente, jogou a taxa de juros a 2%, claro, uma economia ali desenhada pelo ministro Paulo Guedes. Essa, no meu ponto de vista, lembrando que esse é um vídeo de opinião, você pode discordar da gente, fica à vontade para isso, mas essa, na nossa opinião aqui da Royal,
é o grande feito, é a grande cartada do presidente Jair Bolsonaro. Ronaldo, o que quer dizer isso? O que isso impacta para mim? Os juros baixos, você que precisa financiar casa, você que precisa financiar carro, você que precisa de empréstimo, você tem uma moeda mais barata para circular. Ou seja, o seu dinheiro tem valor. Juros baixos, sobe dólar. Ele passa a ter uma desvalorização lá fora, mas existe um ponto de equilíbrio para o fluxo cambial que entra por outras razões, não só pela taxa de juros, mas pelas exportações, que o Brasil é um país de commodities. Então o Brasil tem essa flexibilização e essa possibilidade de baixar a taxa de juros. E o presidente Jair Bolsonaro colocou a taxa de juros a 2%. Para vocês terem uma ideia, ali na época de Dilma, Lula, a gente caminhava com a taxa sempre acima de 10%. Se não era 10%, era muito próximo de 10%. Hoje a gente está com a taxa acima de 13% porque veio uma pandemia. 4 anos de governo Jair Bolsonaro. A gente não completou os 4 ainda, vamos falar de 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio, 2 deles convivendo com pandemia. Então, a gente tem as situações das falas que foram mal colocadas diante da pandemia, ele se desculpou por uma série delas, mas a gente tem que olhar os números, o combate à própria pandemia. A gente foi um dos países que mais comprou vacina e um dos países que, embora o próprio presidente não seja favorável a ele se vacinar, a gente incentivou a vacina sim, e fizemos primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, tem que se vacinar do nosso ponto de vista, embora ele não queira, mas se olhar pelos números, a gente combateu. Agora falar da economia, nós fomos o primeiro país a combater o perigo da economia em época de pandemia. E aí voltando para a gente finalizar a respeito desse número da taxa de juros, baixar juros no Brasil é tornar o seu dinheiro mais fácil de circular, a moeda fica mais barata, você tem maior poder de compra. E aí você pode fazer empréstimos, você pode comprar casa, você pode comprar carro, você pode financiar aquilo que você precisar com um valor mais barato. Diferente do que era a economia, a política monetária dos presidentes anteriores, Lula, Dilma, até o Temer começou a fazer um pouco esse ajuste, mas foi com o Bolsonaro que ele aconteceu de fato. Que nos governos anteriores você tinha linhas de crédito. O governo ia lá, facilitava para você o acesso ao dinheiro e você pagava 2, 3, 4 vezes mais o valor que você tinha pego. Com Jair Bolsonaro você tinha as linhas de crédito, as facilitações para o acesso ao dinheiro e pagava menos da metade. Então essa é uma das razões que, no nosso ponto de vista, por si só, se justifica um apoio ao presidente Jair Bolsonaro para que ele continue, porque muito pouco foi usufruído disso, porque logo veio a pandemia. E aí o mundo inteiro começou a subir taxa de juros, não foi uma ação do Brasil. A gente teve que combater esse vírus de uma forma econômica e a gente teve que liberar recursos financeiros para que as pessoas pudessem ficar em casa e quem não pudesse ir trabalhar ficasse em casa e recebesse ali o apoio mínimo, pelo menos. Então agora a gente pode voltar, porque a gente já está saindo da pandemia no sentido econômico, no sentido da doença, e a gente pode voltar para aquele período das taxas de juros mais baixas. E aí a gente pode galgar mais esse tempo. Sem Bolsonaro, aí a gente esquece, não tem esperança nenhuma de juros baixos com Lula, que é o segundo colocado, ou com qualquer um dos outros ali. Então, a minha esperança como cidadão brasileiro hoje é a gente poder dizer que tem juros baixos, que o nosso dinheiro vale aqui dentro, que a gente tem poder de compra, que é a situação dos Estados Unidos. A gente está assistindo, os Estados Unidos eles precisam aumentar a taxa de juros, mas não querem, porque eles sabem que isso prejudica a economia local. E aqui a política do governo Jair Bolsonaro é baixar a taxa de juros. Então eu fico até um pouco ansioso para ver essa taxa de juros um pouco baixa, e a nossa esperança é com o governo Jair Bolsonaro, porque ele já fez isso lá atrás e foi obrigado a ser interrompido. Bom, eu falei bastante coisa aqui, até um pouco acelerado para a gente aproveitar o nosso tempo, mas eu quero encerrar por aqui pedindo para você, deixa aí nos seus comentários, você discorda disso? Eu sei que vai ter muita gente que tem uma visão diferente porque é uma figura política e política causa muita discórdia, mas esse é o nosso ponto de vista, fique à vontade para discordar, mas não discorde aí só você não. Manda pra gente. Se você agora gostou e concordou, eu peço para você também manifestar isso aí nos seus comentários. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e manda para alguém para ver o que eles acham dessa opinião que tem um embasamento mais econômico do que enviesado. Até mais!